Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a globalização, esse fenômeno econômico e cultural que ocorre no mundo, né? A nova ordem e o cenário do século XXI, basicamente. Então, a globalização é uma nova ordem no cenário do século XXI. Ele passa inicialmente pela Divisão Internacional do Trabalho, que esse é o nome que se dá ao cenário mundial, da qual os países, e como os países se organizam no processo de produção de gêneros e oferecimento de serviços. Quais os países, o que eles produzem, o que eles oferecem para o mundo. E aí, dessa forma, ou seja, é a divisão do trabalho entre as economias, entre as economias nacionais, de maneira que, com isso, existem a formação de grupos de países. Países que são exportadores industrializados e países que são exportadores de matéria-prima. Então, basicamente, existem muitos países no mundo que são industrializados, porém não têm um grande nível de desenvolvimento. Tem uma industrialização consolidada, porém ainda sofre com problemas sociais gravíssimos. É o caso do Brasil, certo? Não dá para nós classificarmos o Brasil apenas como um país exportador de matéria-prima. Não, Nós também somos industrializados, porém não conseguimos ainda superar esse fosso, esse problema que é as desigualdades sociais existentes em nosso país. Bem, então, os países que são exportadores de produtos industrializados e estão na vanguarda do processo de desenvolvimento tecnológico do mundo são minorias, são poucos países, um seleto grupo. Enquanto que os países exportadores de matéria-primas dependentes de investimentos internacionais são a maioria. A maioria dos países estão nesse segundo grupo. E se formos detalhar, nós ainda faríamos uma divisão aqui nesse grupo de países. Porque existem países que são industrializados e exportadores de matéria-prima. E ainda existem países que estão numa fase de industrialização muito incipiente, muito insignificante ainda. É o caso de alguns países da África e da Ásia. Bom, então, essa divisão ela teve origem no processo de Revolução Industrial, isso desde o século XVIII. Então, isso leva então à formação de um mercado. Quanto mais os países eles se industrializam, mais eles necessitam de conquistar novas áreas de mercados, novas demandas surgem, e isso faz com que necessite de um processo de integração de economias, para que, digamos assim, não surja constantes crises. Veja só, Divisão Internacional do Trabalho, no seu auge, anos 70, existia o termo DIT, e ainda existe, o termo DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Como é que se organizam esses países no mundo? E durante muito tempo existia esse fluxo aqui, dos países mais pobres ou que tinha predominância de matéria-prima, exportavam apenas matéria-prima para os países industrializados. Então essa matéria-prima era o quê? Alimentos, carne, ferro, geralmente produtos in natura. E aí vinha lá desses países, o quê? Vinha aqui, produtos industrializados, nós comprávamos, e capitais, empréstimos. Então a primeira parte era essa daqui. Com a nova Divisão Internacional do Trabalho, a nova DIT, de lá vem o quê? Vem produtos industrializados, tecnologia, capital, empréstimos, investimentos. Inclusive, vem transnacionais, empresas que se estabeleceram aqui. Antes não, as empresas
ficavam localizadas nos países industrializados, no caso aqui que eu estou usando o exemplo dos Estados Unidos, se localizavam lá e de lá eles exportavam seus produtos para o Brasil. Hoje o que acontece com o desenvolvimento tecnológico e a criação de mercados? Simplesmente uma empresa como a Ford, como deixa eu ver aqui outra empresa americana, qualquer empresa americana se estabelece aqui mesmo, ela estabelece um parque, né, industrial num país como o Brasil. Estabelecendo esses investimentos aqui, a partir de agora o Brasil passa a enviar o quê para essas nações industrializadas, né? Produtos industrializados, por exemplo, o Brasil exporta suco de laranja, não é mais a laranja, mas o suco, a caixinha já industrializado, já passou por um processo de transformação. Significa dizer então que existe valor agregado, né? Produtos primários, continuamos também exportando produtos primários, mas também produtos já transformados. Antes nós exportávamos ferro, agora nós exportávamos o minério de ferro, agora nós exportamos o aço brasileiro, ou seja, já foi transformado, o ferro já foi transformado numa liga metálica, né, mais resistente e com certeza mais valor agregado. Então significa dizer que existe um ganho maior de capital. E aí, pessoal, mesmo com toda essa dinâmica, né, agrava-se ainda mais as desigualdades internacionais. Por quê? Países que estão na vanguarda do processo de industrialização, eles se tornam cada vez mais ricos, né? Em detrimento disso, países que não conseguem acompanhar essa dinâmica da economia mundial, eles se tornam cada vez mais dependentes economicamente de grandes nações e de órgãos financeiros. Basicamente, né, os problemas, a gente pode dizer aqui, né, valorização dos preços, gêneros aqui, olha, observe bem. Os países subdesenvolvidos, basicamente, né, esse termo aqui, exportam minério de ferro, né, produtos agrícolas, produtos que são extraídos in natura e exportados sem tantas transformações. Eu citei o exemplo do Brasil, mas tem outros, né? África do Sul, deixa eu ver aqui, a Venezuela atualmente, né, que passa por uma grave crise. Países desenvolvidos, né, o que eles investem? Eles investem na exportação de produtos industrializados ou mesmo no investimento de empresas, né, de parques industriais nos países subdesenvolvidos. Então aí, ó, expande-se. Bom, a globalização, né, significa dizer o quê? Globalizar é simplesmente um processo de integração. Porém, essa integração ela só foi permitida, né, com o desenvolvimento de linhas de transporte, linhas de informação. A internet ela é a vedete desse processo, né? Então as distâncias foram encurtadas por meios de comunicação e transporte, né? Celulares, transmissões em tempo real, né? Hoje, inclusive, aconteceu uma explosão no Líbano, tudo foi transmitido praticamente em tempo real, né? Então tudo isso só acontece graças ao desenvolvimento na área do setor da informática, aliado à telefonia. Representa aí, então, isso faz com que os mundos, parece que o mundo ele fica cada vez menor com o desenvolvimento dessas tecnologias de informação, certo? E aí ocorre, então, a maior dependência de economias nacionais no mercado mundial. Imagine aí, então, quem são as grandes empresas que conduzem esse processo de integração global. Quando eu falar nisso aqui, você vai se remeter a empresas que conduzem o processo de informação no mundo. WhatsApp, Facebook, Google. Essas empresas, conhecidas até como empresas.com, o fluxo de informação delas é enorme. O mundo hoje funciona em volta dela, né? E simplesmente são empresas que trabalham unicamente com o quê? Informação. O mercado mundial hoje está nesse processo.
Ligações telefônicas. Vou botar aqui para você ver como é que mudou ao longo do tempo e como avançou o setor da informática e da telefonia. 1960, né? 2 milhões de ligações telefônicas. Atualmente já passam atingindo bilhões, né? Investimento de pessoas em outros países. 1980, o fluxo de capital era de 120 bilhões, né? Em 2010 já passávamos de 15 trilhões. Comércio internacional, 1955, olha como era. Comércio internacional, 160 milhões. 2010, 13 trilhões. Né? Turismo internacional, que atualmente está em queda devido a essa pandemia. 25 milhões. Isso aqui é o fluxo de pessoas no mundo, pessoal. Atualmente, 2010, 900 milhões de pessoas. Olha aí, então, aqui, olha. Só para você demonstrar para vocês, né, o fluxo, para onde as pessoas elas se deslocam através de linhas aéreas. Né? Então tudo isso está na vanguarda do processo de internacionalização das economias. Basicamente o que acontece? A ordem internacional, né, a nova ordem geopolítica, significa uma correlação de forças. Os países, eles brigam, né, por mais influência no mundo. Daí é porque está em destaque, um exemplo, a disputa comercial entre americanos e chineses. E o Brasil se posicionando já praticamente, se posicionando ao lado dos americanos nessa nova disputa de reorganização do mercado internacional. Com isso também, né, existem atualmente mais de 200 países no mundo, todos eles soberanos, aliás, perdão, nem todos são soberanos, né? Existem exceções, ditaduras. Ações internas podem ter consequências internacionais. Existe uma hierarquia entre os estados mais poderosos, lógico. Por exemplo, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha são os mais influentes no mundo. O que constitui, né, uma correlação de forças, ou seja, uma ordem mundial. Basicamente, isso aqui é como se organizam os países em cúpulas mundiais, como por exemplo na ONU. Né? Então, sempre de forma provisória. A nova ordem internacional é uma ordem geopolítica que significa então essa correlação de forças. Isso implica também que eles estabelecem programas de mudanças no trabalho que chegam no cidadão. Por exemplo, a alta tecnologia ela necessita de mão de obra especializada. A alta tecnologia também, ela gera novos empregos? Gera, mas ela também gera desemprego, como desemprego estrutural, substituição do homem por máquinas, por robôs. Né? Desemprego conjuntural, ou seja, é aquele desemprego provocado num país que não tem um bom desempenho econômico, não está crescendo. Então o Brasil passou 10 anos praticamente crescendo a 1%, enquanto países como a China crescia 12% ao ano. Então significa dizer o quê? Que o país não está gerando emprego. Então isso aqui, né, é uma economia de um país que está estagnado. E atualmente envolve-se muito no processo de terceirização. O que é isso? O Estado ele está abrindo mão de geração de emprego e terceirizando isso para empresas. Você vê, por exemplo, o segurança de um banco, né, de uma agência bancária, você pode observar, ele não é. Você vai lá no Banco do Brasil, aquele segurança que está lá, ele não é funcionário do Banco do Brasil. Ele é funcionário de uma empresa que o Banco do Brasil contratou para fazer segurança. A funcionária lá da merenda, né, da nossa escola, ela é funcionária de uma empresa que o Estado contratou para fazer a comida. E assim chama-se isso terceirização. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês um fluxo de aviões, né, de redes de aviões no mundo. Certo, pessoal? Aqui, ó, o deslocamento de pessoas no mundo todo, através de aviões. Dá para vocês saberem onde é o centro econômico do mundo? Olhe as linhas aéreas em direção aos Estados Unidos. Esse site, ele atualiza o deslocamento dos aviões em tempo real. Viu? Isso aqui é só uma demonstração da integração dos espaços no mundo. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.